diretora pedagógica da PAI e representante do primeiro conselho. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, Michele Jacobi, que vamos tratar de um tema muito especial: vida sexual e afetiva da pessoa com deficiência intelectual múltipla. Michele, fala para nós um pouquinho sobre esse tema. Bom, esse é um tema que é um desafio para muitos familiares, para muitos pais, tratar com os filhos, né? Às vezes é um tabu esse tema. Acredita-se que às vezes a criança ou adolescente ou adulto é assexuado, ou às vezes ele tem uma super sexualidade e não é disso que se trata. Exatamente, né? Por isso a importância de ter um pouco de conhecimento sobre o tema, e quando não tiver dúvida, pergunte para quem sabe responder, né? E aqui dentro da PAI, Michele, como que é trabalhado juntamente com toda a equipe esse tema, que é um tema tão importante, principalmente quando chega na parte do início da adolescência, né? O tema sexualidade, ele vem desde de quando a gente nasce, desde a gestação, até o percurso de toda a nossa vida, criança, adolescente, adultos e idosos. Aqui na PAI a gente trabalha tanto com os profissionais para conhecer o tema, entender a diferença de sexo e sexualidade, e eu acho que esse é um ponto que a gente já pode começar a pensar aqui. Exatamente, né? Quebrar esse tabu, né, e falar sobre a diferença entre sexualidade e sexo, né? Isso. O sexo está ligado ao coito, ao ato sexual, ao que é orgânico, né? Ou também a diferença do gênero, sexo masculino e sexo feminino. Já a sexualidade é de outro lugar, né? Ela tem uma cultura e uma história um pouco diferente. A gente pode pensar que a sexualidade está nas relações, está nos afetos, nas emoções, e é o que faz, se a gente pensar na psicanálise, o sujeito se constituir como sujeito e adentrar ao mundo. Muito bem. E Michele, os professores, eles têm apresentado alguma dificuldade em abordar esse tema? Ou já é um tema que já está bem com mais acesso de informações, conhecimento? Como que está na cabeça deles esse tratamento? Esse é um tema que é difícil tanto para os profissionais, né, tratarem com os professores, conversarem com os alunos, quanto para a família, né, porque esse é um assunto que vem com tabu. Então vamos pensar assim, o primeiro ponto é entender que eles não são assexuados, né, que toda pessoa tem sexualidade e que ela faz parte da gente, desde, como eu expliquei, da gestação até por toda a nossa vida. Os profissionais, os professores, os auxiliares têm dúvidas quanto a pensar sobre a masturbação, a ejaculação, a menstruação. Então esses são assuntos que a gente tem que conversar com os alunos, e os familiares também precisam explicar isso em casa para os seus filhos. Muito bem. E com os alunos, né? Tem procurado nos atendimentos, eles chegam a relatar sentir essa diferença no corpo e não saber dizer do que é? Chega isso até você? Chega. Vamos pensar assim, quando eles começam a entrar na adolescência, o corpo de todo mundo muda, né? Só que aí a gente pode pensar que dentro da educação especial é como se houvesse uma dificuldade em lidar com esse corpo cronológico, né? Com esse corpo que está mudando e com a idade psíquica, como se elas caminhassem distintamente. Então é preciso explicar para esse aluno que ele vai que o corpo vai mudar, que o órgão vai mudar, que vai ter os pelos, que a voz vai mudar. Então a gente precisa ir explicando para eles essa mudança e como eles vão agindo. Que não se pode se masturbar em qualquer lugar, que vai ter a ejaculação, né? E que não pode ser feito isso em público. Que isso precisa ter o momento e o lugar e as regras para isso acontecer. Exatamente, até porque ele já tem que entender, até para também cuidar do seu próprio corpo, né? Porque dentro da educação especial, como eles têm uma dificuldade maior, às vezes até na questão da fala, né? Se a gente não explica desde sempre, né? Desde o início do início de adolescência, né? Pode vir a sofrer abuso, né, Michele? Isso, quando não é explicado a importância de se cuidar do corpo, qualquer pessoa, né? Independente se existe uma patologia lá do CID, do DSM, em qualquer pessoa a gente tem que explicar o cuidado com o corpo, a importância da gente se proteger, né? Que a gente não pode sair expondo o nosso corpo para ninguém, para que não haja uma exploração ou um abuso sexual. É um tema bem, né, difícil, né, de ser lidado com naturalidade, até porque existe muito tabu, né, relacionado a esse tema, mas que não pode, né, tapar os olhos e vendar e fazer de conta que não está acontecendo, né?
E para as famílias, qual que é a mensagem que você deixaria para os nossos familiares? Bom, a mensagem e principalmente o que eu quero deixar para vocês é que há diferença entre sexo e sexualidade, que é preciso explicar sim para os filhos, para os irmãos sobre isso. Quando há mudança do corpo, é importante falar sobre a ejaculação, sobre a menstruação e tudo o que perpassa aí sobre o sexo e a sexualidade. E existem vários tabus em relação a esse tema, né? Explica para nós um pouco sobre esse mito da questão da libido aflorada, né? De fato isso é um mito e é uma crença errônea. Veja, não existe uma libido aflorada. Todos nós temos sexualidade, né? Todos nós somos constituídos pela sexualidade. Então, tanto dentro da deficiência intelectual, síndrome de Down, não existe libido aflorada. Existe sexualidade como está para todos. A diferença é que a gente precisa explicar para eles, quando o corpo vai mudando, o que eles devem fazer, como fazer, para não expor o corpo deles. Muito bem, com certeza. Isso é uma coisa que tem que deixar muito claro, né? Que o seu corpo, só você que tem autonomia para tocar e o cuidado que tem que ter com ele, né? A PAI agradece a sua presença, né? Aqui conversando com a gente sobre um tema tão de importância e relevância, né? Dentro da instituição. Nossa, muito obrigada. Suas palavras. Eu agradeço o convite, agradeço por estar participando dessa semana, essa semana que é tão importante para todo mundo, em especial para quem está dentro da educação especial. Muito obrigada. Muito obrigada e ficamos por aqui.